Pessoal, mais uma semana chega ao fim. E o que vem à sua cabeça com relação ao ocorrido nesta semana que passou? O que levou nesta semana a sua frequência vibracional para cima? E o contrário, e para baixo? Pergunto isto porque normalmente aquilo que programamos e dá certo, deixamos de lado. Não deixe de comemorar todos os passos certos dados. Tenha gratidão pelo alcançado. Isto mantenha sua frequência vibracional alta. Porém, o que aconteceu fora do esperado, fica ali, usando sua mente com coisas não produtivas. Evite isto. Este movimento mental improdutivo é que aborrece você e deixa a sua frequência vibracional baixa. Isto faz com que você fique pensando naquilo que você não atingiu o tempo inteiro, ou ocupando a sua mente com aquilo que você não atingiu o tempo inteiro. Agora, por que isto acontece? Porque muitas vezes você não atinge estes objetivos que você coloca para que você faça, se desafie para crescer. Isto não acontece pelo simples fato de que está faltando conhecimento, compreensão de algumas coisas. Persista no que quer realizar quantas vezes forem necessárias, mas considere sempre que você está crescendo e que chegará lá. Portanto, tenha gratidão pelos seus desafios que o levam a crescer. Fica a dica, sempre tenha gratidão. Isto manterá a sua frequência vibracional para cima e assim o seu dia a dia será muito mais prazeroso. Vamos em frente. Bem, dando sequência à nossa série Consciência, nós estaremos vendo hoje o tema Já se perguntou quem é você? Bem, eu já, e eu digo a você, eu sou Jorge Penteado, mentor, ajudo pessoas a dar sentido à vida, alcançando a abundância em todas as áreas da mesma. E para isso, me utilizo da inteligência espiritual. É através dela que nós conseguimos melhorar tudo em relação às nossas vidas. Este assunto, já se perguntou quem é você? É um questionamento que poucos fazem e buscam a verdade, a verdadeira compreensão do que significa. Você sabe por que apenas poucos se preocupam com isto? Pois vou lhes dizer, é pelo simples fato de que a grande maioria dos seres humanos não sabem o que podem alcançar, não sabem o que podem desejar, pois além de não reconhecerem o seu Criador, também não se conhecem e muito menos sabe o que está fazendo aqui, por que está aqui. São pessoas que não dão sentido às suas vidas, não têm propósito e muito menos objetivos que os levem a crescer. Você sabe por que você está aqui? Se não sabe, hoje vai saber. Bom, para que você saiba quem é você, vamos questionar de onde viemos. Muitos respondem do nada. E isto não deixaria de ser verdade, se o nada não fosse idealizado pelo Criador, que através de sua palavra iniciou a concretizar o todo, o universo em que vivemos. O Criador é 100% espírito, é único,
Ele é o próprio todo, é vivo, pois é a energia infinita, em expansão nesta eternidade. Ele é onipresente, ou seja, está presente em todos os locais, em todos os lugares deste universo criado por ele. Ele é onisciente, ele sabe de tudo que acontece neste universo que ele desenvolveu, concretizou. Ele é onipotente, ele pode fazer o que quiser. E muito interessante é que ele também é atemporal. O tempo dele, o Kairos, é um presente eterno. Tudo para ele é como se estivesse olhando para o presente, diferente de nós, que com esta expansão estamos nos deslocando no tempo. Um tempo criado para nós, por nós, seres humanos. Você sabe que tudo que existe no universo foi criado por alguém, não sabe? Com certeza, né? Então, fique consciente de quem o criou. Isto é chave para que a gente possa avançar sobre isso que nós estamos falando, conversando. Bem, aos céticos, eu digo, através das abstrações de que trata a ciência, chega-se ao mesmo resultado. Então nós vimos toda uma colocação pelo lado da religião, do Criador, do universo sendo concretizado. Vejamos agora o que a ciência fala sobre isto. Ela diz que tudo se originou num momento em que a energia infinita estava num único ponto. Houve então o Big Bang, denominação dada pelos cientistas ao exato momento em que a energia infinita explode e começa a se expandir, criando o universo. É parecido, não? Tem muita coisa aí que nós podemos inferir que nos leva a entender que há uma boa convergência nisso tudo que estamos falando. O todo desta energia é o universo. Ela está se expandindo, mas ela continua infinita neste universo, neste todo. E isto tem que ficar bem claro. Como podemos ver, então, o universo foi criado tanto pela religião quanto pela ciência através de algo único que designaram por energia infinita. O que precisa ser aceito de vez e nos conscientizar é de que o ser humano é uma criação com origem na energia infinita. Então, se criados, o ser humano tem o DNA do seu pai, entre aspas, do seu Criador, ficando claro que, na essência, o ser humano é espírito, alojado em um corpo, e nele há uma mente, e que devem ser temporários. Por quê? Porque a nossa essência é o espiritual. Repito, a nossa essência é o espiritual. Pare agora e pense. Por sinal, os únicos a quem o Criador deu este atributo, pensar, são os seres humanos. Então pense, se você foi criado para alguma função específica, que é de governar, enquanto ser humano, esta expansão do universo. A única coisa que o Criador isolou do nosso governo são exatamente os seres humanos, o que significa que devem colaborar entre si, como parte do todo, para que haja harmonia nesta expansão do universo. Vamos dar sentido à nossa vida, em busca do exercer o nosso propósito. Isso se faz através de objetivos que servem de pontos de controle para que estejamos sempre caminhando em direção e sentido do Criador. Ele é o Alfa
Ele é o ômega. É assim que está escrito. Ele tem um tempo chamado Kairos, que é o presente. Portanto, ele tem o início e o fim. Ele vê tudo de uma só vez, de uma só perspectiva. Você pode refletir sobre o que foi dito? É um bom exercício que o levará a pensar, não é? Então, reflita sobre isso. Bem, lembre-se que o universo em expansão supre a tudo e a todos de todas as maneiras. Tudo é infinito, tudo mesmo que você desejar. Basta para isto estar harmonizado com o universo. Você deve estar vibrando de maneira a estar harmonizado com ele, o universo, com a sua expansão. Mas como nós podemos nos harmonizar? Bom, você quer de fato saber? Então vamos lá. Realizando a função para o qual fomos criados. Olhe para a natureza e saiba exatamente como proceder. A natureza é comandada pelo Criador. Ela não pensa. Isto é privilégio dos seres humanos. E quem a movimenta é o Criador. Portanto, a natureza, o universo, se move nos mostrando como são as regras pelas quais o Criador a movimenta. Reflita sobre isto também. É na natureza que você encontra o que você deve ter que fazer para estar harmonizado com o universo. Bem, porque eu passei a aceitar esta ideia, eu digo a vocês, simplesmente pelo fato de que comecei a pensar. E é isso que está faltando no ser humano. Não é o ocupar a mente, mas sim pensar. É começar a questionar as verdades que tem. Se elas realmente devem continuar do jeito que se encontram em sua mente. É tão simples quanto pensar, questionar, querer saber o porquê das coisas. Porque, assim como todos os seres humanos, muitas vezes eu me senti sozinho, sem a mínima atenção dada por alguém. Isto me levou várias vezes a sentir um vazio. Por quê? Eu não pensava, eu não estava ali verificando o que poderia estar fora das verdades que tinha para que tivesse um resultado diferente. E fui me isolando. Algo que acontece nesses momentos de vazio e são inexplicáveis. A minha frequência vibracional atingia valores baixíssimos. E a ansiedade invadia a minha mente, fazendo com que eu não enxergasse o valor precioso que tenho, que é o poder de pensar. O poder está dentro de mim. O poder está colocado em mim pelo Criador. E ele é exclusivo para os seres humanos. Nada mais pensa, além do Criador, que só pensa, que é um espírito majestoso, e nós que estamos aqui alojados num corpo neste momento e com uma mente para governar esta expansão. Esta é a nossa função e isto é feito servindo. É o nosso propósito, servir. Bem, na realidade, eu jamais estive sozinho. Passei muitos anos nesta situação com idas e vindas, totalmente desarmonizado com o todo. Para mim, a vida acabou mudando a partir do momento em que a ciência passou a divulgar o que nós chamamos de inteligência espiritual. Por que digo isto? Porque até então eu vivi de minha inteligência intelectual.
80% da minha vida, calculando assim por baixo. E um pouco mais à frente, passei a usar da minha inteligência emocional. Só que, até aquele momento citado, o meu olhar para o espiritual era inexistente. Eu não tinha esta percepção como deveria ter. Por quê? Pessoas, ao olhar para o mundo, criam doutrinas, criam clubes, criam seitas, criam religiões, enfim, criam o que querem, buscando, não digo sempre, mas muitas vezes, pura e simplesmente os seus interesses em particular. Porque o ser humano, que tem uma base sobre a inteligência intelectual, é míope com relação ao todo. E muitos nem se dão conta do que estão fazendo. Não se dão conta que estão governando para si e não para a expansão do universo, que é a nossa função, que vem através do propósito, que é servir e servir cada vez mais. Bem, muitos dos momentos de insatisfação que tive, dos vazios que comentei, foram causados pelo meu forte raciocínio, pelo meu intelecto, que, por desuso, não aceitava os meus sentimentos. Como disse, eles vieram para a minha vida, mas para o final deste vazio, né? Nos últimos anos em que me encontrava neste vazio. Agora, imagine se eu não aceitava os meus sentimentos, por que os outros me aceitariam com estes meus sentimentos? Precisamos ver que não tem o menor sentido, né? Então, a partir do momento que a inteligência espiritual abriu o caminho para que o intelectual e o emocional convirjam, isto possibilita que se possa, de fato, trazer a concretização daquelas coisas que pensamos. Na linha do tempo, para que você entenda melhor o que eu estou falando, a ciência iniciou a medir a capacidade do ser humano através do seu intelecto. E foi assim praticamente por um século. É por isso que o intelecto impera em nós. Ou naqueles que ainda não se aperceberam disso. Depois deste período de 100 anos, onde éramos medidos apenas pelo intelecto, foi incrementado por 10 anos a inteligência emocional na busca destas medidas. Ou seja, o homem não seria mais medido, entendido apenas pelo seu intelecto, mas também pelo seu emocional. Porém, o que aconteceu é que muitas vezes o emocional passa a duvidar do intelectual, que é contra todas as verdades que você possui. O seu emocional é que faz com que você libere emoções, sentimentos, em função do que o seu intelectual está propondo, está raciocinando, ele quer mudar algo. Mas, sempre neste caso, o emocional vai proteger as verdades que você tem, porque afinal de contas, isso te trouxe vivendo até este momento. Ele não permite que você implemente ou troque, né, na realidade, de verdades que tem. Por quê? Ele está primando pela sua sobrevivência. Este é um dos fortes motivos do porquê se diz que a ansiedade é a doença moderna. Apenas há poucos anos, a neurociência conseguiu provar, com o uso de tecnologia de ponta, moderna, que podemos sim mudar nossas mentes, nossa personalidade. Portanto, as nossas verdades, estas que conflitam às vezes entre o nosso intelecto e as nossas
emoções, os nossos sentimentos, né? Nós podemos mudar, mas para isso tem que haver harmonia entre os dois. E as frequências vibracionais em harmonia farão com que você então possa trocar de fato seus hábitos, suas crenças, suas verdades. E é exatamente aí que entra a inteligência espiritual, pois ela fez com que a ciência pesquisasse com novas tecnologias, como disse, o porquê desta desarmonia existente entre o intelectual e o emocional. A inteligência espiritual é o que faltava para que esta harmonização passe a acontecer e dar sentido à sua vida, te mostrar o seu propósito, e você passe a exercê-lo, servir cada vez mais. Por decorrência, você terá abundância na sua vida, você entrará num fluxo de crescimento do universo. É muito mais fácil e prazeroso viver desta maneira. Dê sentido à sua vida. Bem, mostrando como ela funciona nos seres humanos. Estou falando aqui da inteligência espiritual. Ela possibilita hoje, através de métodos e ferramentas, que você, ao utilizá-las, atinja de maneira eficiente e eficaz dar sentido à sua vida. Esta razão do porquê você está aqui. Bem, o que hoje faço é buscar transformar as pessoas que estão prontas para isso. Não adianta querer fazer coisas para pessoas que não estão nem aí com este tipo de assunto que estamos tratando aqui. As pessoas precisam querer e crer, porque aí sim elas se movimentarão. Aí sim elas darão sentido às suas vidas. E eu proponho e desenvolvi um programa que contém um processo de 12 passos. Uma vez que você aprende este processo 12 passos, você passa a usá-lo consecutiva e indefinidamente até o final de sua vida. Ele fará com que você esteja em crescimento constante, em crescimento progressivo, e você estará então desenvolvendo o seu lado espiritual, a sua essência, para que você possa ter cada vez mais controle da sua mente. Quanto mais você repete estes passos, este processo em si, cada vez mais você terá condições de fazer com que a sua mente esteja consciente de tudo que você está fazendo. Você avança. Eu vivo isto há mais de 3 anos. Já passei por este processo várias vezes e hoje me mantenho com frequências vibracionais acima da média. Isto me leva a uma vida de felicidade, de abundância, que decorrem do meu fluir espiritual com o universo. Realizo aquilo que é o meu propósito, o seu propósito, o propósito de todos os seres humanos. Ou seja, servir e servir cada vez mais. Este processo eu testei com pessoas que acabaram transformando as suas vidas após aplicá-lo. Digo aqui claramente, não são todos que conseguem buscar o que de fato eles querem. Muitos procuram de maneira fácil querer contribuir com este governo com relação à expansão do universo. Não é difícil, mas as pessoas às vezes ficam travadas, batem em barreiras mentais e não querem trocar suas verdades. Estes levarão por este processo
pelo menos o aprendizado de que a vida ela pode ser muito melhor, mas você tem que pagar um preço. Pagar o preço é estar olhando para o universo, é estar reconhecendo o Criador, é estar sabendo quem você é e o que você tem que fazer aqui. Isso pode tirar de você a atenção a futilidades que podem estar priorizadas em sua vida. E você realmente tem que analisar. Este processo, ele é para um crescimento, para um desenvolvimento do seu lado espiritual, para que você se integre neste todo, para que você, de fato, se sinta parte deste todo, que você enxergue este todo, que nada mais é do que o nosso Criador. Que fique claro isso. E vamos avançando. Se você quiser, conhecer este processo, me acompanhe nas redes sociais. Eu venho falando sobre partes dele, sobre ele, várias vezes. Eu enfoco aqui a energia, as frequências vibracionais. Eu enfoco as decisões, como tem que serem tomadas. Eu enfoco uma série de coisas que eu trago para que você entenda o quanto você está afastado, a grande maioria, do dar sentido à vida. E está aí reclamando, está aí numa zona de conforto, de maneira a estar se desintegrando, cada vez com a mente mais ocupada com coisas que não consegue. Por quê? Porque não sabe como consegui-las, porque não respeita a natureza, porque não respeita o Criador. Quando nós falamos em temer o Criador, é no sentido de respeitar as coisas que Ele está indicando para que nós façamos. Isso precisa ficar claro para você. E isso pode ter certeza, se aplicados os dons que Ele gerou especificamente para você, levará você a uma vida, importantíssima com relação a você estar satisfeito, a você estar servindo cada vez mais. Olhe para as pessoas que você admira porque elas refletem para você um comportamento de felicidade. Pergunte a elas, o que é que vocês estão fazendo? E você encontrará em qualquer das respostas, servindo. Muitas vezes ela não diz, eu estou servindo, mas ela pode estar falando, eu estou fazendo parte de um projeto social que me leva hoje a ter momentos de prazer que nunca tive. Eu me sinto hoje útil, e assim por diante. Pense bem nisto também. Bem, há um lado que leva a maioria dos seres humanos, mesmo com todas estas facilidades que temos de comunicação, de pesquisa, de conhecimento, entre outras propiciadas pela internet e outros meios que também estão à disposição. E estas pessoas continuam vivendo e usando apenas da sua inteligência intelectual, aquela que nós aprendemos nas escolas desde 1910 até hoje em muitas delas, que ainda não incorporaram no aprendizado a levar a parte emocional e muito menos a parte espiritual. Estas pessoas geralmente se posicionam assim, porque se usam apenas do passado para viver. Elas não creem que podem mudar suas verdades e começar a se desenvolver de maneira crescente e progressiva, simplesmente buscando servir e servir cada vez mais. Servir é muito amplo. Você pode servir de várias maneiras, mas o importante é que você também recebeu dons específicos que geram suas emoções, suas vontades, suas verdades, e que você precisa usar mais disto que eleva suas frequências vibracionais do que qualquer outra coisa. Então,
Estas pessoas que eu estou me referindo, né, elas volta e meia estão dizendo que, porque estão olhando para o passado, que a vida sempre foi assim, sempre foi desse jeito, tudo é muito difícil, a vida não é mole não, a gente precisa tomar cuidado para ter condições de estar vivo, a gente precisa tomar cuidado para desfrutar do pouco que a gente consegue desfrutar. Que pensamento errado, que coisa esdrúxula, pois com tudo que nós temos de recursos disponibilizados para aprendizagem, através, como disse, da internet, não tem por que hoje nós não possamos buscar a nossa felicidade. E interessante, estou falando aqui, sempre realizando o propósito ditado pelo Criador. É servindo que isso vai acontecer. E cada vez que você, dando sentido à sua vida, vai em direção ao propósito, ou seja, está servindo cada vez mais, você está, na realidade, também usufruindo de ter à sua disposição o que nós chamamos de abundância em todas as áreas da sua vida. Porque você entrou naquele fluxo que é o desejo do Criador, o fluxo de estar continuamente crescendo, progredindo em harmonia com o universo que Ele está fazendo com que se expanda. Isto é importante que você entenda. Não existe nada de ruim nesta vida. O que existe é a falta de conhecimento de como você pode mudar a sua vida para esta vida de fluir, de abundância que eu estou falando aqui. Bom, eu pergunto a você, você hoje já começou a servir de maneira consciente? Pense bem nisso. Veja se você já faz parte das pessoas que o servir estão ali em você borbulhando, que o servir é para você algo que te dá prazer. Se isso está acontecendo, você já está começando a dar sentido à sua vida. Acelere esse processo, procure se informar de como você pode, bem mais rapidamente, estar avançando com isso, usando da inteligência espiritual. Bom, eu diria a você, você sabe qual é a sua essência e, de fato, quem realmente é. Eu tenho dito, tenho repetido, você, na realidade nós, todos os seres humanos, temos uma essência espiritual e não podemos deixar de entender isso. O nosso Pai é espírito puro. Ele está na condição de viver o presente, sendo que o tempo dele é diferente, é o Kairos. Ele está se colocando como o alfa e o ômega, do princípio ao fim. Ele tem o controle de tudo. E nós, na condição de espírito puro, também poderíamos ter, mas nós não somos assim neste momento, nesta existência. E é isso que você precisa saber. Tem que crescer aqui, tem que dar sentido à vida para que para que este crescimento realmente se desenvolva em sua vida. Você tem que buscar estar cada vez mais se aproximando, indo em direção ao seu propósito, que, repito, eu acho que hoje pela já 20ª vez, servir. Isto é o caminho que você tem que usar. Vamos sair da nossa ignorância no sentido de não conhecer, né? Vamos buscar, então, a compreensão disto que se revela à nossa frente, a inteligência espiritual. Com ela, a sua vida se transformará, pois dará sentido à mesma, ao encontrar o seu propósito
e a saber como se direcionar ao seu encontro, através dos objetivos que o desafiem a servir cada vez mais e mais e mais. Estamos de acordo? Então, comece refletindo sobre o que falei hoje e foque em dar sentido à sua vida. Vá em busca de tudo que você tem direito. Tudo que você tem direito. Na realidade, afirmo, o que você quiser, você pode ter. Precisa saber como você atinge isso, como eu enxergo na natureza, de que maneira eu estou crescendo, eu estou harmonizado com o universo. Eu não posso tirar do meu foco que eu faço parte de um todo, e parte importante do todo, como sempre digo. E muitas vezes não sei o poder que está dentro de mim por ignorância. Ignorância, como falo, porque não fui buscar a compreensão para poder entrar neste fluir do servir e servir cada vez mais, que, por decorrência, me traz o abundar cada vez mais. É isto que eu tinha para hoje. Concluo esta live sendo grato a todos que estão aqui comigo nestes dias pela manhã, e digo que nos veremos na próxima live, onde eu estarei trazendo uma convidada, e nós vamos trazer a vocês a importância da presença no dar sentido à vida e desfrutar de tudo que temos direito, ou seja, o melhor do que há nesta terra. Gratidão ao Senhor.